Queria estar chamando o pastor Albert para estar trazendo a palavra. Parece que ele se perdeu um pouquinho, mas conseguiu chegar. Amém? Glória a Deus, né? Quero estar orando pelo... Pode estender a mão para cá, que eu quero orar por ele. Amém? Senhor, nós louvamos o Teu nome, Senhor, nessa noite, pela Tua presença aqui, pela Tua palavra, Senhor, que é alimento, Senhor, é vida sobre nossas vidas. Senhor, nós pedimos, Senhor, sobre a vida do Teu Filho agora, cobre ele da cabeça à planta dos pés, tudo aquilo que o Senhor já colocou sobre a vida dele, Senhor, seja transmitida à Tua igreja nessa noite, que não haja dificuldade, que não haja, Senhor, nada de, Pai, retenção, mas que haja um fluir das Tuas águas, fluir dos Teus rios, Senhor, nessa noite. Alcance o nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Pai do Senhor, graça e paz, Deus abençoe. Satisfação muito grande conhecer vocês, tá bom? Me desculpe o horário que eu cheguei, porque eu moro na roça de Duque de Caxias, perto de São João de Meriti. E quando a gente vem para essas cidades chiques, a gente se enrola. O GPS está acostumado a levar a gente só para o barro. Quando a gente vai para um lugar legal, ele se perde. Aí me mandou aqui para cima de um lugar onde desabou não sei o quê, aí ele levou para um lugar que parece até uma favela. Eu já fiquei mais ambientalizado, né? Aqui, né? Aí estava o engarrafamento dentro da comunidade. Não sei se é comunidade, mas engarrafamento ali dentro. Eu falei para o meu amigo Sidão, pastor que veio comigo, eu falei, rapaz, engarrafamento aqui é coisa chique, né? Aí perdemos ali quase alguns minutos preciosos, mas Deus nos trouxe em paz e em segurança. Eu sou o pastor Albert Ferreira, me sinto muito alegre de estar aqui com vocês. Já conheço o pastor Bruno Couto há algum tempo, desde quando ele era pastor em Santa Cruz, e fiquei muito alegre quando ele me fez o convite para estar aqui, substituindo-o no culto de domingo, que é um culto do pastor, e eu acredito que tem muitas pessoas capacitadas para assumir aqui essa plataforma, mas aprove ao Senhor me escolher para poder abençoar a sua vida com uma palavra. Que Deus fale com você nessa noite, tá bom? Uma comidinha diferente, comidinha da roça. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20. Aproveitar que nós estamos nesse momento tão abençoado que é a ceia, quero falar algumas coisas acerca marcas da vida. João, capítulo de número 20, a partir do verso de número 22. Amém? Vamos lá. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe, se eu não vir os sinais dos cravos em suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. E chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, Pai seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu, Deus meu. E disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Filho de Deus, e para que, crendo em seu nome,
tenhas vida. Amém? Não dá para a gente falar num domingo, não dá para a gente pregar num domingo sem que a gente fale de Jesus. E eu sou um apaixonado incondicional pela pessoa de Jesus, não só porque Ele me salvou, mas por tudo que Ele tem feito na minha vida e feito na vida da minha família. Esse texto aqui, ele tem um texto, se quiser abaixar, pode abaixar só um pouquinho. Esse texto aqui, ele tem um contexto muito importante para a nossa fé, que é o contexto da ressurreição. Esse assunto que está sendo narrado por João é um assunto provavelmente primaz da nossa fé, que é o assunto da ressurreição. Só que existem algumas situações que estão acontecendo aqui que eu gostaria de lembrar vocês. A primeira coisa que está acontecendo aqui, eu queria te lembrar, é que não foram os romanos que inventaram a crucificação. A crucificação era o pior martírio que alguém podia sofrer no tempo de Jesus. Os romanos então aperfeiçoaram esse método de tortura. E há quem diga que existiam algumas formas de crucificação em que proporcionava ao condenado ficar crucificado de cabeça para baixo, em forma de X. E uma outra forma de martírio, a gente não tem tempo para tratar disso aqui, é a que era colocado este condenado sobre um tronco e ele era furado. Existiam algumas pessoas que faziam orifícios sobre o tórax desse condenado, fazendo com que ele sofresse de hemorragia. Mas ele não morria da hemorragia, ele morria por causa das bestas feras, dos animais em que devoravam os corpos desses condenados, eles vendo isto ainda vivos. Isso era também uma forma de martírio. Há também quem diga que os romanos crucificavam 6.000 judeus por ano. Então, a partir desse princípio, um historiador vai dizer que existiam florestas que eram plantadas somente para este suplício, somente para esta crucificação. E Jesus sofreu isso. Jesus sofreu esta crucificação porque existem algumas situações que Jesus precisava fazer com que os homens entendessem. Principalmente a questão da morte. A morte era o rei dos terrores. Era considerada a forma invencível de que a vida proporcionou ao homem, porque a morte até então era considerado o encerramento, o final da história de alguém. Os gregos consideravam a morte como uma pessoa que vinha numa embarcação, um homem vestido de uma túnica em uma embarcação, para poder colocar o ente querido sobre esta embarcação e levar este ente querido até o Seol ou até o Hades, para encerrar a carreira, porque a morte é a que faz a divisão da vida. Então, Jesus por diversas vezes parou esta morte, parou esta embarcação. E não é difícil nós lembrarmos Jesus parando a embarcação do filho da viúva de Naim, devolvendo a ele a vida. Também Jesus parou a embarcação de Lázaro, e aquela ali foi fantástica, porque depois de 4 dias Lázaro ressuscitou, porque ele disse que era a ressurreição e a vida. Jesus parou esta embarcação, e eu gosto muito disso, de que Lázaro era tão amigo de Jesus, que só sendo muito amigo de Jesus para deixar a eternidade e voltar por causa de um chamado. Então Lázaro saiu da vida eterna para voltar, porque Jesus chamou, considerando Jesus o seu melhor amigo, mas nunca seguiu Jesus. Lázaro nunca foi discípulo de Jesus. Então a amizade não é critério de ser um discípulo, de ser um seguidor. Mas uma outra coisa também que eu queria que você entendesse, é que esse Cristo que nós servimos, foi considerado também o primogênito dos mortos. Por que ele foi primogênito dos mortos? Haja vista que a Bíblia proporciona para nós, eu não estou falando aqui do Antigo Testamento, eu estou falando aqui do Novo Testamento, esses fatos que aconteceram, que proporcionaram os mortos sendo devolvidos às suas casas, às suas famílias. Será que o escritor vai esquecer que houveram outros que ressuscitaram antes de Jesus? Não, ele não esqueceu, a Bíblia é sempre completa. É porque todos os que ressuscitaram voltaram a morrer. Jesus foi o único que ressuscitou para a vida eterna e está vivo entre nós. Então, esse Jesus venceu a morte. E eu acho lindo uma expressão de que ele matou a morte para que a gente tenha vida. Só que era estranho acreditar nisso, porque Jesus era considerado um profeta.
Um profeta diferente dos demais, porque uns diziam sob o apelido que ele parecia Jeremias, outros diziam que ele parecia Elias. Então não existia, era esquisito acreditar em Jesus. E de boa, se nós estivéssemos lá, nós teríamos também dificuldade de acreditar nele, porque Jesus, ele tinha uma vida muito simples, uma vida diferente daquilo que proporcionaria um rei diante dos seus súditos. Era um rei que não tinha coroa, era um rei que não tinha casa, era um rei que não tinha onde pousar a sua cabeça e andava entre os seus discípulos. Ele mesmo, descrevendo a Lucas, vai dizer que o discípulo não é maior do que o seu mestre, mas se com ele aprende, com ele vai se parecer. Então Jesus era um senhor, era um mestre, era um rei que se parecia com quem ele andava. Isso é nobre, porque quando Judas foi beijar o rosto de Jesus, ele não estava aprimorando o ósculo santo. A bem da verdade, quando Jesus teve o seu rosto beijado, era uma senha, porque Judas precisou mostrar aos soldados que Jesus era o Cristo, porque ele se parecia exatamente com quem ele andava. Era o mesmo cabelo, o mesmo perfume, a mesma barba. E você quer entender que existe um rei parecido com você, que ele é simples, e a Bíblia diz que ele não tinha beleza e nem formosura, era um homem de dores, ok? Você entende isso? Que Jesus não precisou de um cavalo branco para dizer que era rei, ele não precisou de uma coroa para dizer que era Senhor, ele só precisou se manifestar entre os simples, porque a simplicidade dele nos constrange. Ele não nos ganha pela opulência, ele nos ganha pelo amor, que é por isso que nós estamos aqui. Eu estou apaixonado por ele, gente. Mas se era esquisito acreditar em Jesus quando ele estava vivo, que dirá acreditar que ele ressuscitou? Porque até então, ninguém teve a façanha de vencer a cruz. Ninguém conseguiu o objetivo de vencer aquilo que eles consideravam invencíveis. E você vai me dizer, calma aí, mas ele não ressuscitou muita gente? Sim. O caso é ele ressuscitar muitas pessoas, outro caso é ele a si mesmo voltar à vida. Por isso, existe dentro desse contexto aqui, dessa crucificação, de que muitos discípulos abandonaram Jesus simplesmente porque ele se deixou ser vencido pela cruz. Mas alguns deles se aproximaram depois dessa cruz, que foi José de Arimateia e Nicodemos, que foram até Pilatos pedir o corpo do Cristo, para que ele pudesse ter uma sepultura digna. Isso aqui vai uma lição para a gente. Eles estão apostando no Cristo morto, porque eles têm um entendimento de que ele vai ressuscitar. Ninguém gosta de apostar no morto, a não ser que a gente tenha certeza de que ele não vai ficar morto por muito tempo. É por isso que tem alguém sentado do seu lado enquanto você está morto, enquanto você não tem, enquanto você não pode, enquanto você não é. Porque alguém, enquanto você estava morto, apostou em você. E esse alguém está aqui, é um amigo mais chegado do que o irmão, é Jesus. Apostou em você enquanto você estava morto. E de boa, esse José de Arimateia, ele é tão louco, tão fascinado, apesar de não ter sido um apóstolo, um discípulo, que ele vai pedir o corpo de Jesus emprestado. Ele ainda vai dizer assim, eu tenho uma sepultura que eu nunca usei, uma cavidade na rocha que eu quero que ele inaugure, porque é bacana ter a nossa sepultura inaugurada por um rei. Aleluia, né? Então aleluia, eu vou emprestar a sepultura para ele. E antes dele colocar o corpo de Jesus ali, a Bíblia vai dizer que ele dá um banho em Jesus no período do embalsamento de especiaria. Há quem diga que foi derramado pelo menos 34 quilos de especiarias entre mirra, bálsamo, óleo sobre o corpo de Jesus. Então Jesus é o primeiro morto que foi enterrado ungido. E se Judas estivesse vivo, se na casa de Simão ele ficou endemoniado por causa de um vaso de alabastro, que diria se ele estivesse nessa cena? Por quê? Porque José de Arimateia está apostando no Cristo morto, com a convicção de que ele não vai ficar assim por muito tempo. Sabe por que tem gente que acredita em você? Porque tem gente que tem a convicção de que o que você está vivendo é só uma fase, de que o que você está vivendo é só um período de tempo. Olha para o teu irmão e diga, você não vai ficar assim por muito tempo. Fala, a morte não é o final da sua história. Agora escuta isso aqui, vamos correr para a gente entrar aqui na mensagem. O nobre é que esse Jesus agora vai aparecer da ressurreição para muitas pessoas, confirmando o fato de que ele havia ressuscitado. E o bacana é você entender, só lembrar, de que Jesus não ressuscitou com o corpo glorificado do livro de Apocalipse. Jesus ressuscitou com o mesmo corpo que ele havia sido crucificado.
Ele não ressuscitou com aquele corpo glorificado, espada na boca, cabelo como lã branca, não. Até porque se ele ressuscitar daquele jeito, todo mundo ia falar cruz credo. Mas ele, né, até as pessoas iam infartar. Mas ele ressuscitou da mesma forma em que ele morreu. Para quê? Para demonstrar a todos que ele venceu aquilo que era invencível. Que ele venceu a morte. E para dizer a nós alguns conceitos acerca desta ressurreição. Porque quando Paulo vai escrever acerca da ressurreição, ele vai dizer o seguinte, que sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria vã. Sem a ressurreição de Cristo, a nossa pregação seria inútil. Sem a ressurreição de Cristo, a nossa esperança seria vazia. Sem a ressurreição de Cristo, o nosso testemunho seria falso. Sem a ressurreição de Cristo, os nossos pecados não seriam perdoados. E sem a ressurreição de Cristo, nós seríamos infelizes e não haveria esperança para a nossa família. Mas vamos conjugar tudo ao contrário, ele ressuscitou. Então a nossa pregação não é falsa, nosso testemunho não é falso, a nossa vida em Deus não é vã. Nós estamos servindo porque a Bíblia diz que se com Ele nós morremos, com Ele nós também ressuscitamos. E a partir dessa ressurreição, mudou em nós algumas características. Pergunte quais? Vou citar uma só. Você não precisa mais viver nos rudimentos da sua alma. Porque quando você está vivo para o mundo, você precisa dos seus sentidos para viver. Mas quando você morre para o mundo, ressuscita para Jesus, todos os seus sentimentos têm que ser sepultados. Por isso Paulo vai dizer que nós não vivemos mais por vista, vivemos por... E de boa, quando a sua alma está... deixa eu conversar com você. A maior mentira que a gente prega para todo mundo que vem na igreja é essa. Vem para Jesus que a tua vida vai mudar. Se batiza porque vai transformar tudo. E não muda. Porque água de piscina e água de cachoeira não lava pecado. Levantar a mão para Jesus faz com que você confesse diante do céu e diante da terra que você agora tem alguém que vela por você. Mas não muda você porque nós somos uma tríade. Nós somos corpo, alma e espírito. Eu não vou falar aqui. Porque quando você recebe Jesus, a primeira coisa que Jesus faz é te dar um espírito novo. Mas você tem a danada da sua alma. E o que é a alma para a gente? É o centro das nossas emoções. É onde você ri, chora, se preocupa. Por que você está observando aí esses rudimentos de depressão? E muitas pessoas dizem, não, calma aí, isso é coisa normal, aguenta aí. Se eu estou em Cristo, eu preciso ser tratado da alma. As coisas do mundo, tá bom, pastor, eu acredito que seja também em casos patológicos, eu creio nisso. Mas a teologia e a psicologia sempre vão ser confrontadas. E eu fico com a teologia. E eu entendo que alma para ser tratada, ela não é tratada com louvor. Isso aqui é para quem gosta de ser discipulado por louvor. E alma não é tratada com louvor. Por mais que a gente ame o louvor não tem que falar com a gente, o louvor tem que falar com ele. Porque o louvor tem que ser da terra para o céu. E a palavra vem do céu para a terra. Parou para pensar que na hora que a palavra está sendo pregada, quem tem problema da alma nunca gosta de ouvir, porque a palavra vai na sua ferida. E o que a gente está observando na igreja? A igreja hoje virou um picadeiro. Verdades não são para ser ditas como piada. Piada é piada, verdade é verdade. Ai, aleluia. E Jesus não quer te dar uma gargalhada, Ele quer te dar alegria. E alegria não é sorriso, alegria é alegria, é constante. Uou, aleluia. Por que as pessoas às vezes vivem nessa vida na dependência de algumas coisas? Porque a alma não foi tratada. Você tem um espírito novo, uma alma velha que está impulsionando o seu corpo a atitudes antigas. Aí não adianta nós sermos considerados príncipes se a atitude da nossa alma é uma atitude de escrava. Pastor, como é que eu venço isso? Lança sobre ele toda a sua ansiedade, que ele tem que cuidar de você. Aleluia. A maioria das pessoas sabe que eu perdi meu filho. Depois eu vou contar isso. E quando eu fui fazer tratamento, a psicóloga crente disse, pastor, você vai ter que conviver com essa dor da perda. Daqui a pouco você vai ter a dor da saudade, daqui a pouco você vai ter, aí vai discernir diversas dores. E eu comecei um tratamento, uma terapia, segunda terapia, e depois eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a orar.
E comecei a dizer: Senhor, se eu prego acerca da tua presença, eu tenho que crer. Eu não posso estar na igreja simplesmente para me sentir bem. Eu preciso ser tratado. A gente vê igrejas por aí que na hora da palavra todo mundo tem sede. Na hora da palavra todo mundo vai no banheiro. Na hora da palavra todo mundo fica no WhatsApp. Na hora da palavra ninguém gosta de ouvir. Aí depois reclama porque fica depressivo, depois reclama porque perde o dia pela noite, depois reclama que dorme muito, porque depois reclama que só quer ficar trancado no quarto, vendo Netflix, depois reclama, porque não quer se permitir ser tratado. Deus habita nos louvores, o louvor liberta, mas a palavra cura. Ama a palavra? Alguém ama a palavra? Então, dentro desse conceito, a ressurreição, ela precisa tratar da nossa alma. Senão a gente vai andar com um corpo de evangélico, aleluia, com espírito novo, mas com a alma enferma. Porque se as suas emoções estão vivas, você continua sendo um crente, não me toque. Tocou em você, você desvia. Tocou em você, você perde a motivação. E eu vim aqui para pregar que você tem que morrer. Amém? Só 3 pessoas. Eu não vim te dar vida, eu vim te dar morte. Colossenses capítulo 3, verso 3. Vós já estáis mortos, e a vida que tendes está em Cristo, e Cristo escondido em Deus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus. Eu não quero saber dos rendimentos do mundo, eu não quero saber como é que está a bolsa de valores. Eu quero saber que eu estou sendo tratado, porque a minha morada não é aqui, a minha morada é no céu, e é para lá que eu vou. Aleluia! Só esses crentes loucos que andam com os pés na terra e a mente no céu. Está preocupado com o quê? Eu estou preocupado com a minha salvação. Por que você não está preocupado com tudo isso que está acontecendo? Porque eu já li a Bíblia, eu sei que está tudo escrito lá. Ai, Jesus. Eu sei que as coisas iriam piorar e que meu Cristo disse que no final dos tempos nós teríamos tribulações, nós teríamos problemas, mas nós tínhamos que ter bom ânimo, não sofrer os embates dessa vida. É você se alegrar num culto como esse. Você vai tomar o pão, você vai comer o vinho, você está celebrando o corpo e a morte, até que Ele venha, disse o Senhor. Então isso aqui é para que a gente se renove, para que a gente se alegre. O mundo não pode mudar a gente, mas nós podemos mudar o mundo. Oh, glória! Por favor, me ouçam. Olha que loucura, Jesus vai ressuscitar, proporcionando para a gente isso. Só que como era estranho acreditar nele vivo, difícil era acreditar que ele tinha ressuscitado. Por quê? Porque Pilatos recebeu o conselho dos soldados dizendo assim: ó, esse embusteiro, enganador, maluco que estava aí pregando, ele disse que era mistério ele morrer, ao terceiro dia ele ressuscitar. E tu sabe que ninguém ressuscita ao terceiro dia, né? Então vamos fazer o seguinte: bota uma pedra na porta da sepultura, coloca 2 guardas lá, para que os seguidores desse louco não peguem o corpo dele durante a noite e saiam por aí dizendo que ele ressuscitou. Você vai arrumar um problema para a gente. Aí Pilatos, legal. Mas quem disse que Jesus estava lá dentro? A história quer que a gente acredite assim. Mas a nossa fé nos faz entender que ele nunca entrou lá. Ao ponto, não, agora para tu dar um glória, ao ponto de que as mulheres, que eram as Marias, foram velar o corpo, na esperança de que ele poderia sair de lá, e num domingo desse. Porque se na sexta-feira ficou ruim, no sábado ficou pior, e no domingo tudo melhora. Por isso nós não somos filhos da sexta, nós somos filhos do domingo. Na sexta ele está lá, no sábado também, e no domingo o anjo está sentado na pedra, que pesa 1 tonelada, que ninguém poderia retirar, com menos de 10 pessoas. Ele se assentou na pedra, e a Bíblia diz que ele desceu como um raio, se assentou na pedra, e vai dizer às mulheres: por que procura dentre os mortos aquele que já ressuscitou? Então ele aparece para diversas pessoas depois disso, menos a Tomé.
E os discípulos, afoitos e atônitos, disseram a Tomé: a gente viu o Senhor, Ele apareceu para a gente. E Tomé vai dizer: não acredito, mentira de vocês. Por que Ele apareceu para vocês e não apareceu para a gente? Aí o texto que a gente vai entrar diz que 8 dias depois, apareceu Jesus exclusivamente para Tomé. Alguém conhece alguma pessoa com o nome de Tomé? Levanta a mão, por favor. A senhora conhece? Conhece também? 2 pessoas numa igreja que provavelmente tem umas 200 pessoas. Eu também não conheço. Tomé ficou estigmatizado. Alguém tem coragem de colocar o nome do filho de Geazi? Ah, vou ter gêmeos. O nome vai ser Geazi, o outro vai ser Judas. Né? Mas, pô, Judas, a tradução do nome Judas é bacana, é louvor. É a transliteração do hebraico para o grego, da palavra Judá. É nobre. Mas quem bota? Né? E Tomé, ele ficou estigmatizado pela gente. Gente, eu posso tirar esse paletó? Posso. Porque está frio para chuchu, eu vou ter que usar ele depois. Quem é o tecladista? Ah, tá crente. Já casou? Já tem filhos? Vai ter 30. Oh, olha para mim. Jesus então vai aparecer a Tomé, e Tomé vai ser um cara provavelmente que atraiu a simpatia de Jesus. Então Tomé não é tão incrédulo assim. Você já leu a história de Tomé? A psicologia de Tomé proporciona para a gente que Tomé não era incrédulo. Ele só era sincero. Quando Jesus vai explicar acerca de um caminho que ninguém sabia, vai dizer: ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, me aguenta aí, o senhor está falando que é caminho? Eu conheço o caminho. O caminho faz parte das dependências do templo. O átrio é o caminho, o santo lugar é a verdade, e o santíssimo lugar é a vida. Aí Jesus está dizendo: esquece tudo isso que agora sou eu. Eu sou o caminho. Gente, isso aqui dá muita mensagem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Tomé é um cara investigador. Jesus está ensinando, ele tem coragem de falar. Porque de boa, não é melhor alguém falar para você na sua frente do que ficar reclamando de você? Porque tem gente que tem essa tendência, te abraça: meu Deus, que mensagem, que louvor. Aí vai para o Facebook: meu Deus, tem gente que não tem visão. Mas Tomé é um cara sincero. Ele é sincero ao ponto de fazer com que Jesus volte depois de 8 dias e fale a ele. Mas na realidade o que Jesus vai falar a ele é dizendo: você tem dúvidas acerca de mim? Então toca aqui no sinal dos cravos, toca aqui na lança que foi cravada do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Aí ele vai falar acerca da gente. Só porque você me viu, você acreditou? Bem-aventurados que não viram. Porque se os discípulos que andaram com Jesus deu trabalho a Jesus, imagina a gente que nunca viu Jesus. Quem é mais apaixonado? Se a gente que nunca viu Jesus é apaixonado desse jeito, imagine se a gente tocasse nele. Imagine se ele sentasse aqui e dissesse: sai todo mundo da cadeira, senta no chão e eu quero ensinar vocês. O reino dos céus é assim. Alguém está apaixonado mais do que eu aqui, gente? Então Jesus vai pedir a Tomé para que toque. Agora acho que o caldo vai entornar. Toque aqui. Porque o que Jesus está ensinando a Tomé é uma coisa muito séria. Esse Cristo aqui acabara de vencer a morte. Porque a morte era o rei dos terrores, é invencível. A partir de Jesus, a morte não trabalha contra nós, ela trabalha ao nosso favor. Você pode entender isso, que a gente não morre mais? Que a vida eterna não começa quando você deita a tumba fria. A vida eterna começa quando você mortifica o velho homem. E a vida eterna está tão implícita em nós que o tema central da Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o melhor que Ele tinha no céu por aquilo que a terra tinha de pior. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você pode entender que a lápide
morte que estava escrita contra você, a Bíblia diz que ele cravou na cruz a cédula que era escrita contra nós. A partir desse momento, você só tem data de nascimento, não tem mais data de morte, porque a vida eterna passou a habitar em você. E que é uma verdade. Se os antigos consideravam a morte como ruptura, depois de Jesus a morte foi considerada como sono. Ai. Não, fique em paz, ele não está morto não, ele está dormindo, eu vou acordar. Já leu o que Paulo vai dizer acerca da morte? Que os que dormiram primeiro acordarão, depois nós os que estivermos vivos seremos transformados e arrebatados para morar com ele no céu. Então o crente quando morre tira um cochilo. E como Deus não está fadado ao tempo, Deus não olha para trás para ver passado, não olha para frente para ver o futuro, está tudo diante dele. E outra coisa, Deus não existe, porque para existir precisa ser criado. Deus não foi criado, ele é criador, a inspiração da criação está dentro dele, é tudo daqui para frente de Deus, não tem nada para trás. Oh glória a Deus! Então a morte não reina mais sobre nós. O crente também morre de infarto do miocárdio, o crente também morre de acidente de carro. Porque o importante não é como você morre. O importante é você entender que Deus te deu a vida para você fazer escolhas. E a morte quando chega é para te dar destinos. Pode pentear o cabelo do jeito que você quiser. Pode botar o perfume da marca que você quiser. Comprar o tênis que você quiser. Comprar o carro que você quiser. A morte não respeita isso. Faça mestrado, pós-graduação. Vai para Harvard. Vai para não sei para onde você quiser. Vai para a ilha de... Vai para a ilha de Patmos catar coquinho e falar, eu catei esse coquinho na ilha de Patmos. Deus não respeita isso. A morte não respeita isso. E esse Jesus está aqui para dar para nós um outro direito, que até então nós não tínhamos. Direito à vida. Aí quando ele vai a Tomé, se é difícil acreditar em Jesus quando ele está vivo, que dirá que morre? Toca aqui. Toca aqui porque a marca desses cravos não eram meus. Esse cravo era teu, porque a cruz não era minha, a cruz era sua. Eu decidi carregar a cruz e sofrer o suplício da cruz, só por amor a você. Eu ouvi um pregador no outro dia falar, débil mental, né, doente, que Jesus era tão rico que ele tinha casa na praia. De boa, qual é o propósito que Jesus tem de ter casa na praia? Para que Jesus vai ter casa na praia se o primeiro milagre ele atuou na casa dos outros? Para que Jesus vai ter casa na praia se o jumento que ele entrou em Jerusalém não era dele? Para que Jesus vai ter casa na praia se até a cruz que ele carregou não era dele? Era nossa. A coroa não era dele, era sua. E eu fiquei tentando entender por que ele não tinha nada na terra, para ele pagar um preço para ter você. Por isso a Bíblia diz que a gente não foi comprado por alto preço, não fomos comprados por dinheiro. Nós fomos comprados por um preço de sangue. E a partir do sangue que foi derramado por nós, a gente passou a ter valor e não preço. Porque quem tem preço é mercadoria barata, eu tenho valor. Olha para alguém, diga, Jesus está indo até Tomé. Fala para ele, Jesus está indo até Tomé. Porque ele precisa falar algumas coisas a Tomé. Eu encerro aqui, olha para mim. O que Jesus precisa informar a Tomé? Número 1. Jesus está informando que mesmo Tomé, com esse estigma de ser incrédulo, ele é sincero. Porque é melhor você ter do seu lado alguém incrédulo, sincero, do que alguém crente falso. Eu prefiro um sincero que fale as sinceridades na minha cara, do que um falso que me trai na retaguarda. Dá um sorriso. O que é que você prefere? Um amigo falso ou um inimigo que te respeita? Eu prefiro um inimigo que te respeita do que um amigo que me trai. Sumiu o aleluia, né? O aplauso, sumiu tudo. A Bíblia não exige da gente perfeição. E Deus não tem problema com os nossos pecados, você pode entender isso? Porque os nossos pecados a graça resolve. Confissão e arrependimento resolve. Deus tem problema com a nossa ignorância. Porque Jesus disse que o que nos afasta de Deus não são os nossos pecados, é a falta de conhecimento. Por isso a igreja brasileira está construindo os seus monstros.
Porque quanto melhor for o personagem, mais aceitação ele tem. Porque se a vida cristã que esses homens e mulheres estão vivendo é falsa, provavelmente o Deus deles sejam falsos também. Porque Deus sabe que somos imperfeitos, mas Ele exige da gente sinceridade. Não gostei, não gostei. Seja a sua palavra sim, sim e não, não. Porque o que passar disso é porque você tem aliança com o maligno. Pequei, pequei, errei, errei, não gostei, não gostei, vou embora, não embora. O problema é quando a gente fica com essa falsidade, com essa máscara de piedade, achando que o mundo tem que girar ao torno da nossa vida, e Deus está olhando para a gente dizendo assim: aguenta aí, eu não conheço você por aquilo que você apresenta ao povo, eu conheço você por aquilo que você é, porque Deus não mede o nosso culto quando a gente vem para a igreja, Deus nos mede quando a gente vai embora, porque a gente sabe o caminho que devemos seguir quando chegamos, mas a maioria de nós não sabemos o que vamos fazer quando saímos da reunião. Deus está exigindo de nós sinceridade. Já parou para pensar que tem muita gente que não vai suportar máscara por muito tempo? Tem muita gente que não vai suportar ser o que não é por muito tempo? É, machúria. Pode falar em mistério aqui? Pode, né? Aleluia. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Você só é líder, aliás, você só é a ovelha de um pastor enquanto você ouve a voz dele. Se você não ouve a voz desse pastor, você não é ovelha, você é seguidor. E Jesus não está fazendo seguidores, Jesus está fazendo discípulos, ovelhas, gente que está, oh glória, que está sensível a ser tratada, discipulada, trabalhada. Pastor, mas eu tenho 20 anos de teologia. Rasga a tua teologia, porque aqui não importa o que você sabe, importa o que você está disposto a aprender. E a gente vai para umas igrejas espirituais, aí os caras ficam com aquelas orações espirituais, porque tudo a gente é modinha. A modinha agora é o Yeshua. Aí vamos ver daqui para frente, porque antigamente era teu, era o reino. E a gente vai tentando chamar o céu com aquilo que as pessoas têm de experiência, porque a nossa a gente não faz. Ai. Até as línguas estranhas a gente imita dos outros, porque a nossa a gente não tem. Aí o que acontece? A gente começa a tentar impressionar Deus com a nossa fala bonita, com os nossos argumentos bonitos, de boa. No outro dia eu fui numa igreja cultuar, aí o pregador chegou e começou a fazer uma oração em hebraico. Eu falei: pastor, eu não sei nem o português direito, pede esse cara, pede. Corta isso depois. Eu não estou entendendo. Mas a igreja vibra. Tem uns caras que não tem nem a 4ª série, mas o cara está falando em grego e hebraico. Meu Deus, é muito poder, está te xingando, meu poder. Mas de boa, diz para mim, o que eu posso fazer que vai tirar Deus do trono? O que você faz que Deus vai dizer assim: caramba, anota aí, porque essa eu não sabia. Qual é a oração que eu posso fazer que Deus vai falar: olha, essa oração eu vou responder porque ninguém orou assim? Como é que eu posso impressionar o verbo, usando o verbo? Se antes que haja uma palavra na sua boca, ele já sabe de tudo. A única coisa que impressiona a Deus é Salmo 51, 17. Um coração quebrantado. Porque aplauso, glória a Deus, sapateado, você não precisa ter nem no espírito, na carne a gente faz isso. Amassar o barro, cortar a cana e atender um telefone. Agora eu quero ver você chorar. Eu quero ver você se derramar. Eu quero ver você vir para a igreja e vir para o altar, não porque um louvor está falando dos teus problemas, é porque o Espírito Santo está te convencendo. Ai, que o Espírito Santo desça aqui nessa noite, não só pela ceia, mas que o Espírito Santo nos inunde da tua presença e você saia junto comigo aqui, renovado e cheio da presença de Deus. Concorda com isso? Por favor, celebre o nome do Senhor.
É melhor a sinceridade daquilo que eu não quero do que a falsidade daquilo que eu não vou me comprometer. Por isso, eu como crente, como pastor, eu queria chegar hoje aqui melhor do que eu já estou. Essa parada de fé é esquisita, né? A fé faz a gente perder noite de sono, a fé faz a gente fazer campanha, fazer voto, fazer loucuras, e às vezes não funciona. Eu estou falando para a gente aqui que viveu um ano de 2017 atormentado. O ano acabou e a tormenta não passa. Eu estou falando para a gente aqui que podia se aliançar a mim e falar, eu queria também estar melhor do que eu estou, mas não estou. A vida está difícil. Aí Jesus vai me informar aqui nesse texto o porquê é que a vida da gente fica difícil, o porquê é que a gente gostaria de estar melhor e não conseguimos. Esse Cristo aqui venceu a morte, foi primogênito dos mortos, foi o primeiro a ressuscitar para a vida eterna. Mas quando ele ressuscitou, ele foi a Tomé dizendo, toca na minha marca, na minha ferida. Porque por mais que ele tenha vencido a morte, ele não conseguiu vencer as feridas da cruz. Porque marca não sai com ressurreição. Você pode ser crente, fiel, abençoado, cheio de Deus, mas existem marcas da tua vida que a sua fidelidade não tira. E você vai ter que aprender a conviver com elas. Sumiu? Não foi Paulo que disse? Trago no meu corpo as marcas do Evangelho. O Evangelho deixa marcas. Muitas vezes sara feridas, mas na maioria das vezes nos marca. Porque o problema das marcas não são aquelas que são feitas no nosso corpo físico. O problema das marcas são aquelas que são feitas na alma. E se a gente desse o microfone para pelo menos 50 pessoas aqui, cada um iria contar uma marca que recebeu da vida. Esse problema que você está vivendo, que já tem 50 anos que tu não resolve. Essa situação dessa enfermidade que o médico te sentenciou, dizendo, pode ir para casa que não tem cura, você vai ter que aprender a conviver com isso. E alguns da tua família, o médico disse, vai morrer em casa. Mas de boa, quanto tempo tem isso? E ninguém morreu. Porque tem coisas que Deus não resolve, mas Ele te ajuda a conviver com elas. Sumiu, aleluia mesmo? Tem situações da vida que Deus não resolve. Você tem fé? Então aprenda a conviver com as marcas. Porque a marca, na maioria das vezes, sempre vai dizer quem te feriu. Eu tenho essa marca aqui na minha orelha. Já disseram, veio um profeta dizer assim, eu tiro você desse câncer. Isso não é câncer, isso é um queloide. Que na época que eu achava que era macho, fui brigar com um cara na rua, o cara mordeu minha orelha. Eu sabia que você ia rir. Sangrou, tomei 5 pontos, aí cresceu um queloide enorme. Aí passando uma pomada em oração, aí Deus fez diminuir. Pastor, você podia operar? Podia. Já tive chance, mas tenho medo de agulha. Bisturi então, para trás de mim, Satanás. Mas isso aqui me dá uma informação. Eu sei o dia, eu sei a hora, eu sei quem foi que fez essa ferida. Porque esse queloide que não sai, me informa o que é que eu vivi para poder chegar até aqui. E na maioria das vezes ninguém chega inteiro a algum lugar. Sempre existirão marcas que serão o seu carimbo de passaporte para você alcançar o que Deus deseja que você alcance. Quando Deus resolver te honrar, ninguém vai poder olhar para a sua face e falar assim, filhinho de papai, apadrinhado de pastor, fechamento do bispo. Quando alguém tentar perguntar a você, como é que você chegou? Mostra para ele as marcas que você tem. Porque as marcas que você tem está dizendo muito bem aonde você vai chegar. E o porquê você... Oh, glória a Deus. Olha para mim, por favor. Eu não estou falando aqui de uma teologia de sofrimento, mas estou falando ao mesmo tempo de que com Cristo, segundo Paulo,
Ele vai dizer, se não me engano, a Timóteo ou a Tito, que quem quer seguir a Cristo padecerá por mais necessidades. Se o vento não te encontrou, provavelmente ele te encontrará. Porque o que amadurece a nossa fé não são os aplausos e ganhos. Para ganhar nem fé você precisa ter, e nem de crente. Tem muito ímpio que é mais próspero do que quem é crente. E tem muita gente que conquistou sem ter fé para conquistar. Porque tem muitas coisas que são questões de graça e não de fé. Você não merece, mas Deus te deu porque Ele confia. E um ímpio que conquista e é mais próspero do que o crente, é porque salvação é diferente. Para ser salvo não basta ter, você tem que ser. Era para dar glória, mas está tudo certo. Né? Salvação não é você ter, é você ser. Porque o céu não mede a sua vida por aquilo que você ostenta. O céu mede a sua vida por aquilo que você obedece. Porque ser sucesso na terra não significa ser sucesso no céu. Você entende que Deus está tratando de um povo? Você entende que Deus está tratando da sua personalidade? Que Deus está tratando da tua alma? Deus está tratando do teu caráter? Porque é melhor Deus não te dar e te ter do que Ele te dar e te perder. Você pode ir para o céu sem um centavo, mas o importante é que você vai chegar lá. Por favor, eu queria chegar aqui um pouco melhor. Porque para ter o que você tem, imagine o caminho que você teve que passar para chegar. Porque esse caminho de renúncia, de feridas e de marcas, dão para nós um instinto de valor. Porque o que vem fácil, você entrega o ouro na mão do bandido. Mas o que custa sono, renúncia, noites estudando, tira do café para comprar o almoço, tira do almoço para jantar, para um engraçadinho chegar e apontar o dedo e falar, isso é mole. Não é mole não, sofre o que eu sofri, passa o que eu passei, porque para você não tem valor, mas cada marca no meu corpo diz por onde eu passei, a história que eu tive para chegar onde eu cheguei. Camassúria. Olha para alguém, aliás, olha para mim. Eu vou te dar uma palavra profética e vou encerrar o que eu tenho que falar. Por mais que você não queira, o que te define é o sofrimento. E de boa, eu não estou falando para quem vou usar esse termo que os jovens estão usando, mimimi, eu não sei o que é isso. Mimimi era o gato que eu tinha lá em casa, é mimi. Né? Mas escuta, há uma diferença entre você estar ferido e você estar machucado. Porque o diabo ele toca na sua ferida, porque não sabe que você não está machucado. Eu não fui gordo assim do jeito que eu estou. Não ri de mim não. A camisa novinha, cara. Depois eu sentei no carro, a camisa pluf. Cheguei na igreja, eu estou pregando, pastor. O que foi, pastor? É glória? É para pregar mais? Aí eu olhei a camisa. Mas eu estou fazendo piada com isso aqui. E eu queria que você fizesse piada com o meu dente. Parece a trave do Maracanã. Aberto. Eu queria fazer piada também. Você está gordinho, você está forte, você está careca. Está doendo? Não, né? Já foi mais próspero aqui, né? Por que você está rindo? Você está rindo porque você está ferido, mas não está machucado. Você não está entendendo? Que para te conhecer tem que aprender a tocar na tua ferida. E às vezes você tem que ter coragem para tocar na ferida dos outros, para conhecer quem elas são. Eu tenho 30 anos de casado com a mesma. Tenho 30 anos de casado com a mesma esposa. Dá um aleluia. É difícil beijar na mesma boca de 30 anos, né? Tem que se reinventar. Uma noite é de língua, outra noite vai embora. Jesus deu 5 filhos para a gente. E eu me lembro que lá em casa a gente tinha um culto da roupa suja. Não tem mais por causa do projeto. Reunia todo mundo, 7 pessoas numa mesa que só cabiam 4.
Vai, fala você, fala você, fala você. Aí chorava, todo mundo chorava, se abraçava e se consertava, porque cada um tocava na ferida do outro. Mas como a gente só estava ferido, não estava machucado, a gente se reerguia. O problema é quando alguém toca na tua ferida e você morre. Eu queria que você fosse amigo do seu cônjuge ao ponto de você tocar na ferida dele sem que isso cause constrangimento. Vai chupar uma balinha house, vai botar um desodorante no seu... Sabe por que eu não estou te beijando? Porque teu hálito está muito pesado. Ok? E isso tem que ser desembaraçado, mas não pode virar um machucado. Alguém está me entendendo? Porque o teu sofrimento te define. A forma em que você suporta ele é que vai determinar onde você vai chegar. Porque tem coisas que Deus não muda em você. Aliás, tem ambientes que Deus não muda, mas Ele aumenta a tua capacidade de suportá-las. Casou, agora não dá para descasar. Então Deus está te ajudando a suportar. Olha para mim. Eu estou aqui ferido. Dia 26 de agosto do ano de 2016, meu filho Lucas, de 19 anos de idade, saiu de casa para cortar o cabelo. Ele acabou de consertar a moto dele, colocou a moto para carregar no carro, na bateria do carro, e saiu. Pai, eu vou ali cortar o cabelo e já volto. 6, 7, 8 minutos depois, a gente escutou os estampidos de tiro. Aí a minha esposa saiu do lugar onde estava lavando a roupa e perguntou, cadê o Lucas? Eu falei, saiu aqui. E simultaneamente veio a vizinha, a Silvia, e disse, corre lá atrás porque o Lucas acabou de ser baleado. 11h40 da manhã eu saí de casa do jeito que eu estava. E andei os 100 metros mais distantes da minha vida. Quando eu cheguei lá, o policial estava armado, apontando para mim, perguntando quem eu era. Eu disse, eu sou pastor e pai do menino. E ele disse assim, seu filho deu tiro na guarnição. Eu falei, meu filho é crente. Ele estava lá em casa agora. Mas ele deu tiro na guarnição de falta e resistência. Eu quero saber onde está meu filho. Meu filho, quando eu cheguei, ele estava caído de bruços. E a primeira coisa que vem na minha mente é segurar na mão dele e falar, Deus está no controle. Eu não sabia se ficava com ele, se em casa pegar o carro para socorrer, eu não sabia. Eu fiquei atormentado, porque nada disso tinha acontecido comigo ainda. Ao ponto do meu filho mais velho chegar, foi em casa, pegou o carro, e a gente colocou o Lucas no carro para socorrer. A tônica é que o Lucas chegou para cortar o cabelo, porque ele sempre cortava o cabelo fora da comunidade, que eu moro na frente de uma comunidade, não dentro, mas na porta, nas mediações. E como ele era jogador de futebol, todo mundo é conhecido, eu moro lá há 42 anos, apesar de ter um corpo de 17. Ele saiu de casa para poder, hoje eu posso fazer graça com isso. Ele saiu de casa para poder cortar o cabelo em frente em casa, mas estava cheio, então ele cortava o cabelo toda semana. Então ele entrou para poder cortar o cabelo no outro rapaz. O policial estava fazendo um Troia, essa é uma linguagem policial, ele estava acampado, 2 policiais, escondidos no anexo de uma igreja católica. O policial colocou o fuzil para fora da caixa de correio desse anexo. Quando o Lucas chegou para cumprimentar os meninos que estavam sentados, que ninguém tinha envolvimento com nada, o cara apertou o gatilho e deu uma rajada de metralhadora. Um tiro pegou no braço do Lucas. Os meninos que estavam na porta do salão entraram no salão e o Lucas correu para voltar para casa, mas com um tiro de fuzil, fratura exposta. Ele desfaleceu e pediu socorro. Quando ele pede socorro, uma moça sai, que é testemunha do inquérito, abraça o Lucas e quando vai colocando ele para dentro de casa, o policial saiu do abrigo, rendeu a mulher, mandou largar o Lucas, senão ele dava um tiro na cara dela. Ela abriu os braços, o Lucas caiu, ele efetuou outro disparo, a queima-roupa de fuzil. Quando eu cheguei lá, o meu filho estava de bruços, mas da forma da violência que a gente está vendo explícita nas redes sociais, você entende o que é um tiro de fuzil a queima-roupa? Quando o Júnior chegou com o carro para poder socorrer o Lucas, ele estava com uma camisa escrita, eu sou a Bíblia que o mundo lê. E agora, pouco tempo atrás, eu ouvi de uma testemunha que ele disse ao policial, antes dele efetuar o segundo disparo, eu sou crente, meu pai é pastor. Mas como a morte não diz que horas que ele vai chegar,
A gente colocou e o Deus que eu sirvo, que eu estou pregando aqui, não me visitou, não me consolou, não me preveniu, ele simplesmente tomou. E quando eu vou entrando para o carro, como Deus não falou nada, quem veio foi o diabo. Eu olhei para o policial e disse: você é crente? Porque ele se identificou como crente. Se você é crente, socorre meu filho, entra no carro. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, entrou no carro, meu filho entrou na frente. E ele deixou a arma dele cair. E o diabo veio no meu coração e disse assim: mata ele, porque tu sabe que ele matou o teu filho. E a única força que eu tive naquele momento foi para falar que eu era crente. 2h40 da tarde, daquele fatídico dia de sexta-feira de 2016, a assistente social me chamou e disse que o Lucas não tinha resistido. Precisava dar um recado para minha esposa. Eu cheguei em casa, minha esposa estava rodeada com algumas irmãs da igreja orando, desde o fato acontecido até a hora que eu cheguei. E a pior cena da minha vida está descrita na minha memória. Foi quando ela abriu os olhos, saindo do momento de oração, e perguntou: cadê o Lucas? E a palavra que eu disse para ela, parece que eu estou dizendo para ela agora: Deus levou o nosso príncipe. Ela desmaiou. Todos os meus filhos são crentes. 5 filhos criados no temor do Senhor. Eu nunca perdi ninguém na minha casa por causa de bala perdida ou bala achada. E eu estava enterrando no dia 27 o meu filho caçula, cheio de sonhos. Como é que eu curei as minhas feridas? Como é que eu trato das minhas feridas? Eu cheguei em casa e entrei para o meu quarto, eu encerro aqui. Depois de ter feito o boletim de ocorrência, depois de ter feito todos os trâmites na justiça, cheguei em casa, eram umas 9 e pouca, tinha umas 200 pessoas na minha casa. Eu não quis falar com ninguém, entrei para o meu quarto porque eu precisava falar com Deus. Quando eu tranquei a porta do meu quarto, peguei a cadeira da escrivaninha, sentei na cabeceira da cama, falei: Deus, senta aqui. Eu preciso falar, eu ouvi tua voz. Demorou alguns segundos preciosos que pareciam minutos e o Espírito Santo veio no meu coração. E hoje eu entendo que foi terapia. Deus me perguntou: qual é o nome do teu filho? Eu disse: Lucas. Qual era o número da camisa de futebol que ele jogava? 22. Lucas jogou em 3 times do Rio de Janeiro, sempre com a mesma camisa de número 22. No último aniversário que a gente passou junto, que ele faz aniversário em dezembro, eu fui numa loja de um time, não vou falar, e comprei uma camisa de basquete escrito Lucas 22, está lá em casa. O Espírito Santo vem no meu coração dizendo assim: qual foi a idade que você me devolveu ele? Eu disse 19. Aí eu abri a Bíblia. Em Lucas capítulo 22, versículo 19. E tendo partido o pão, deu graças e disse. Tendo tomado o pão, havendo dado graças, partiu e deu, dizendo: este é meu corpo. O Espírito Santo vem no meu coração e disse assim: a vida pela vida. Eu nunca dei uma maior oferta para Deus do que essa oferta que eu dei, que foi o meu filho. De boa, hoje, dia 4 de fevereiro de 2018, eu entendo que não foi o diabo que apertou aquele gatilho. Porque eu não posso ser crente só quando eu estou curado. Eu preciso ser crente, manter a fé quando eu estou ferido. Eu fundei um projeto chamado Lucas 22:19. Quer saber de uma boa? Eu tenho 127 crianças nessa ação social que a gente promove. A ação social não resistiu, precisei fundar um ministério, fundamos o ministério A Vida pela Vida. E Jesus já salvou pelo menos mais de 50 pessoas das drogas. Eu tenho 25, 30 pessoas que estão lá congregando com a gente, sendo tratadas e discipuladas. As crianças que vêm para o projeto, elas pedem para ser batizadas. Quando a gente não faz apelo no final, elas perguntam: pastor, o senhor não vai falar para a gente aceitar Jesus? Elas aceitam Jesus. Essa foi a maior semente que eu dei na minha vida. Que é de boa? É porque as minhas feridas
não me permitiram me tornar vítima. As minhas feridas me fizeram ser referência. Eu vim aqui para pregar para você. Para de articular as coisas ao teu favor. Deus sabe do que você é capaz. E Ele não deu a você nada além daquilo que você não pode suportar. Você não suportaria passar o que eu estou passando. E eu não suportaria passar o que você está vivendo. Então, para cada um, Deus deu uma cruz. Porque Ele em você tem expectativas. Agora, cabe a você ficar tomando remédio para dormir ou fazer da tua dor força. Porque os heróis da fé tiraram forças da fraqueza. Hebreus capítulo 11. Se o diabo pensando com essa ferida e acabar com a sua vida, isso vai ser combustível para você viver os melhores dias em Deus que você pode viver. Ocupa a sua mente, não deixe o diabo falar e ditar regras a você. Quer uma palavra? Você tem o direito de chorar, você tem direito de ter o seu momento, e Deus respeita isso. Deus respeita os dias que você não quer nem ser crente, Deus respeita isso. Agora Deus não respeita você ser refém das suas lágrimas. O choro é vaticinado no Salmo 30, verso 5. Ele tem a durabilidade de uma noite, mas no amanhecer a alegria tem obrigação de chegar na tua vida. O que você está vivendo é uma fase, terra. E Deus sabe o que eu estou vivendo hoje. Perdi carro, perdi um montão de coisa, ando de carro velho com muito orgulho. Não sei quantas cestas básicas vivendo do meu ministério. Não tenho patrocínio de político, de prefeitura, de nada. E nem quero essa raça lá. Eu quero viver do favor de Deus. Porque eu entendo que a igreja pode influenciar uma sociedade. E eu disse: Jesus, por que no projeto só tem criança e adolescente? Aí o Espírito me visitou dizendo assim: sabe por quê? Porque essa geração de traficantes que está no Rio de Janeiro é a última geração de traficantes sem temor de Deus. Porque essa próxima geração vai ser cheia do Espírito de Deus, tomada pela presença do Senhor. Então tenha paciência. Eu estou falando aqui do teu filho, eu estou falando aqui do teu neto. O teu neto vai ser profeta, a tua filha vai ser profetisa. Deus vai te abençoar. Você não está entendendo que a igreja está despertando para isso? Até a igreja Kids a gente tem agora. Antigamente era uma desgraça. Quando as crianças invadiam o culto, os pastores ficavam endemoniados. Tira essa criança daqui, bota isso para lá. Hoje em dia elas têm que participar, porque dela sai o perfeito louvor. Hoje em dia a gente entende que através das nossas feridas, Deus está cuidando da próxima geração. Oh, glória! E são 127 crianças que não vão roubar teu celular na esquina, que não vão tirar o seu carro, que não vão ter que matar para poder comer. Não, são 100 crianças que vão profetizar a vida, que vão profetizar a abundância de Deus. Eu libero isso sobre a tua vida. As marcas que a vida te fez não vão te matar. Fica de pé, por favor. Jesus está aqui. Respira, Albert. Pode jogar. Gostou, né, da profecia? Trata bem o paletó do profeta, hein? Eu vim aqui pregar para você. Dizer para você que a sua ferida não pode ser desculpa para você não ser. E de boa, você pode enxergar Jesus antes de ser ferido e Jesus depois da ferida. Você pode enxergar um Jesus antes da cruz e o outro depois? A cruz sempre vai nos fazer melhor. Essa palavra não te empolga, não? Você quer filosofia? A palavra da cruz não te emociona?
Você quer psicanálise? A cruz sempre nos faz melhor. Hoje eu me sinto honrado por marcar minha geração, ainda que eu tenha sofrido dano. Que é de boa. Eu queria ter meu filho aqui de cadeira de roda, sentado no reservado, e ele subindo aqui dizendo: eu sou o Lucas. Mas eu não tenho. E não é por não ter que eu vou deixar de ser. Eu não posso usar a minha perda como desculpa. Eu vou usar a minha perda para preencher a vida de alguém. Feche os seus olhos. De olhos fechados. Alguém tem uma ferida que precisa colocar no altar? Eu queria te convidar em 2 minutos a sair do seu lugar. Eu já perdi o meu horário. Mas eu não quero que você seja curado. Eu quero que Deus te instrua. Vem, traz ela. Cadê a menina que estava cantando aqui? Sobe aí, só o teclado, minha filha, vem. Rapidinho. Para avivamento, para pulo, mas eu estou entendendo que a igreja precisa ser tratada. Deus está com saudade de ver as nossas lágrimas no altar. Se eu disser para você que eu não estou com vontade de chorar nesse ambiente, você é mentiroso. É vontade de sair correndo, porque tem hora que dá saudade. Mas Deus está mandando dizer a pessoas aqui: seu filho está te dando trabalho, mas ainda tem jeito. Não profetiza desgraça para a vida dos teus filhos, dos teus sobrinhos, dos teus netos. Eles estão vivos. Da sua boca tem que sair palavra de vida. Deus te trouxe aqui no altar para você pedir socorro para Ele, para dizer a você que você é pequeno demais, que o evangelho que você está vivendo não é nada em torno daquilo que Deus espera de você. Deus espera mais de você e você sabe disso. Deus nunca vai exigir da gente aquilo que Ele saiba que a gente não pode dar para Ele. Canta. Eu vou orar por você na primeira estrofe. Aleluia. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. A gente não entende de dor. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Espírito Santo, eu quero orar pelos teus filhos, na esperança de que todos eles saiam daqui diferentes. Porque tem coisas na vida que são boas e vão embora, para gerar em nós expectativas de que outras melhores aconteçam. Nem tudo que é bom na vida fica com a gente, mas nos ajuda a conviver com as nossas perdas, nos ajuda a conviver com aquilo que a gente não pode mudar. A gente é crente, mas a gente não é fanático. Tem coisas que o Senhor não vai mudar, mas vai nos ajudar a suportá-las.
E se não for o teu Espírito, Senhor, o que será de nós? Por isso eu te convido, Espírito Santo, vem sobre o coração dos teus filhos. Você que ora em línguas e entende que a oração em línguas é para edificação pessoal, ora em línguas. Tira essa válvula, tira esse nó da tua garganta. Você que entende que quem ora em línguas edifica a si mesmo, entra nessa batalha espiritual, edifica teu espírito, vai, tira essa válvula, abre essa válvula de escape. Você não pode vir para a igreja com esse nó na tua garganta. Você não pode sair do culto com vontade de não existir mais. Você não pode sair do culto com vontade de desviar. O carnaval está chegando aí, o diabo já disse, vai esparecer, vai para Cabo Frio, vai dançar carnaval. E Deus está dizendo, eu não te quero no carnaval, eu te quero como profeta. Não use as suas lágrimas, não use o seu desespero para deixar de ser aquilo que Deus sonhou, para você não ser aquilo que Deus sonhou para você. Deus, fortaleça os ânimos dos teus filhos, renova os teus filhos nessa noite, renova as tuas filhas. Espírito Santo, invada a nossa privacidade, nós te damos liberdade para isso. Que toda resistência do nosso espírito caia hoje, que toda resistência da nossa alma caia hoje, e o Espírito seja bem-vindo entre nós. Que a Metodista Centenário em Teresópolis seja cheia da presença do Espírito de Deus. Receba batismo, receba renovo, receba graça, receba carinho, receba consolo, receba direção, receba a palavra. Quando eu chorar, vou me lembrar que até olha para mim, enxuga a lágrima. Me sustentou. Enxuga a lágrima, que quando você comer desse pão e beber desse cálice, as coisas vão se tornarem novas. Eu aprendi na minha escola de fé que a gente pode ser curado no cálice, que a gente pode ser curado no pão. Jesus disse que aquele que de mim se alimenta por mim viverá. Você não vive por causa das suas fraquezas, você não vive por causa das suas perdas, você vive pela presença de Deus. E se você está aqui hoje, Jesus, abaixa aí rapidinho. Se você está aqui hoje, é porque a vida lhe proporcionou os motivos para você não estar, para você não vir, para você desistir. Mas olha o diabo tendo que voltar para o inferno, porque ele não conseguiu deixar você em casa parado, ele não conseguiu fazer você morrer. E eu vou liberar essa palavra, que todo espírito de suicídio saia desta igreja, todo espírito de depressão saia dessa igreja. Levante a mão e receba a vida. Você pode dar um abraço em alguém que está ao seu lado e falar para ele: o espírito de vida te abraça, te consola, te conforta. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha para mim, por favor. O pastor pode subir aqui? Olha para mim. Eu quero falar duas coisas. Primeiro, volta para casa. Volta para casa. Não dá para você viver essa vida de aventura. Não dá para você viver sem uma cobertura espiritual. Jesus quer perdoar os seus pecados. E hoje é o dia que Ele quer te receber de volta. Na realidade, Ele quer te receber de volta todos os dias. Mas hoje é o dia que Ele conseguiu vencer você e te trazer na igreja. Quer voltar? Cadê a primeira pessoa que quer levantar as suas mãos? Faça, tome essa atitude de fé. Cadê você? Está aqui? Aonde? Deus te abençoe. Cadê a segunda pessoa? Não, aguenta aí. Vamos fazer igual o Jô, a gente vai aplaudir todo mundo. Aí aplaudir um, quando chega na 20ª, a gente não tem força. Era para tu ter pego na 20ª, mas está tudo bem. Cadê a segunda pessoa? Aqui, ó. Oh. Aí pode dar um glória.
Cadê a terceira pessoa? Você pode não ter vindo aqui, você pode estar na galeria. E quando eu estava desviado, eu adorava ficar na galeria. E na galeria a gente fica escondido dos homens, mas a gente não fica escondido de Deus. Você também? Deus te abençoe. Pode valer um glória também. Cadê a quarta pessoa que deseja? Levante a mão mais alto. Eu preciso te ver, eu sou pequenininho, barrigudinho. Isso, cadê a terceira? E a galera da galeria? Alguém na galeria que deseja? Pastor, eu nunca fui crente, graças a Deus, e nem seja. Porque a gente não é crente, a gente é discípulo, a gente está no tempo de aprendizado. Crente todo mundo é. Agora, em período de aprendizado, só quem quer andar com Jesus. E eu quero andar com Jesus. Eu quero aprender com Jesus. E às vezes com Jesus a gente aprende errando. Cadê ele também? Aonde? Aponta aí. Ele? Cadê? A senhora? Ah, é. Deus te abençoe. Dá um abraço nela aí. Pergunte a ela. É ela que está aqui? É ela? Vamos dar um glória a Deus por causa da vida dela também. Pastor, vem porque eu falo demais. Essas pessoas que estão aqui, que levantaram a mão, você abrace elas aí, por favor. E as outras que ainda não tiveram coragem e desejam, ainda vamos celebrar a ceia. Eu já estou falando como pastor. Nós vamos celebrar a ceia e você ainda tem esse momento particular para você decidir. De boa, Jesus não precisa de você não. É você que precisa dele. Uma outra coisa, se desejar nos ajudar no projeto, página do Facebook, projeto Lucas 22:19. Você vai ver toda a obra que a gente faz lá e estamos mudando a comunidade. O tráfico está falindo. Era para dar um glória, mas está tudo bem. O tráfico está falindo. Deus está trabalhando naquele lugar de uma maneira poderosa. Agora também sou louco, né? Eu falo mais loucura lá e depois a perna treme. Mas Deus ajuda, poxa. Mas nos ajude em oração. Se quiser nos ajudar, procura lá. Cesta básica, geladeira velha, sofá velho. A gente está montando casa para os outros, reformando casa para as pessoas. Tudo que você puder, tá tudo velho lá, pode dar para a gente que a gente vai e faz a mudança. Tá bom? Vamos aplaudir a Jesus por essas vidas que estão aqui, pastorzão. Deus abençoe.